Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você escutou aí o barulho do tambor xamânico, e é verdade, a gente conseguiu. E hoje a gente vai dar risada, porque é sábado à noite e o André não conseguiu vir, e ele foi o cara que estava chorando, implorando para a gente conseguir entrevistar essa moça que é uma Poxa, autoridade em tambores xamânicos, e ela tem uma agenda super, hiper apertada, e a gente se sente muito, muito, muito honrado de poder participar aqui do Boteco, né? Mas antes de eu chamar a nossa convidada, diretamente do Japão, Robson Belli. uau. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se estiver vendo à tarde, gravado esse em outro horário. Eu sou Robson Belli e vou estar muito feliz de estar acompanhando aqui enquanto o André está perdendo. É isso aí, André. E do Boteco do Mayhem, Rodrigo Elutarque. O André, assim, quando veio aqui a gente entrevistou, eu fiquei com tanta vontade que eu comprei um tambor. Mostra o Aí, seu tambor aí. vai ter que esperar um pouco porque está guardado em cima, assim. Ele falou, não, coloca bem guardado porque senão vai esticar, não sei o quê. Ele está bem guardado. Eu estou tocando ele todos os dias. Principalmente, vou buscar consciência. Só que eu tenho que fechar a câmera primeiro e eu tenho que apresentar a convidada. Então, eu vou apresentar ela, fecho a câmera e trago o tambor. Ai, ai. Mas, assim, tô louco para ver essa entrevista. Vai acrescentar demais. A nossa convidada é Mônica Jurado, arquiteta, atriz, locutora, professora, e já gostei. Sonha tornar a meditação simples, eficiente e criativa. Também adorei. É praticante de meditação desde 1991. Nos últimos 24 anos, pesquisa os territórios onde a arte e a meditação tangenciam resultados. Durante os anos 2000 a 2004, fez um estricto retiro para yoga dos sonhos. Foi após esse período que se interessou pelos tambores e xamanismo, percebendo neles uma ferramenta capaz de acelerar o autoconhecimento. Idealizou os projetos Meditação com Tambores e Tambores Flow. Seja muito bem-vindo, Mônica. Eu que agradeço, fazendo uma correção, Rodrigo, 81, não 91, eu sou bem antiguinha, assim, sou um modelo bem antigo, então eu comecei, na verdade, eu não comecei a meditar porque eu quis, eu tive uma experiência, eu estava num momento de pico de estresse, né, jovem, sei lá, 17 anos, e E aí, de repente, abriu um espaço que hoje eu entendo bem claramente, né? Foi uma abertura de consciência. Parecia que eu tinha tomado uma ayahuasca sem tomar nada. E eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. O que é isso? Esse estado. Eu quero de novo. E foi por aí que eu comecei a meditar. Olha, chegou um tambor. Que lindo o tambor do Rodrigo. Que incrível. Que lindo. Lindo, lindo. Você quem construiu, Rodrigo? O André, o André faz tambores. Que incrível! Foi o Ele André que faz, fez. ele Sim, sim. vende. O tambor que ele fez, assim, fantástico. Que Hoje incrível. a gente vai ficar provocando o André Ah, durante toda a a entrevista. entrevista inteira. Agora ele foi. Então, bom, eu sei que depois dessa experiência que eu tive com, né, essa visão, caiu na minha mão um livro do Zen, do Tao Te Ching, aí eu fui entrando, entrei numa escola mística que se chama Arika, que foi a base do meu fundamento, da minha busca, né? Fiquei lá uns 20 e poucos anos. E é uma escola bem contemporânea, né? Bem a prática de meditação mesmo. Então, fiquei fazendo os treinos, as práticas e pedindo para que um dia eu conseguisse entrar na yoga dos sonhos, né? Porque porque a gente aprende a meditar aqui, né, no acordado, a gente estabiliza a mente, entra em mente de claridade, de vacuidade, acordado, mas aí dormindo a gente não sabe mais o que faz. Já tinha tido algumas experiências de sonho lúcido, e aí eu ficava falando, bom, que apareça um mestre interno, que apareçam os mestres internos, porque eu sei que isso não é uma coisa que a gente escolhe fazer. Os caras aparecem,
A gente tem aquela visão e entra, e aí eles que levam. E isso ficou como uns 12, 13 anos ali, falando, puxa, será que eu nunca vou estar pronta para entrar na yoga dos sonhos, né? Caramba, cadê esses caras? E uma vez que eu falo que é o meu segundo aniversário, que foi um dia de Corpus Christi, eu terminei a minha prática e de repente abriu um cenário assim, tipo Full HD, daqueles assim, uau! E eu tava subindo uma montanha, era o botão, e eu vi 3 caras assim, virando a curva, vestidos de capa, né? Um de capa violeta, 2 de capa preta. Eu falei, até que enfim, você chegou. E daí fez clique. Aí fez clique, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu olhei pro meu atual, era o meu marido, né? Falei, acabou o casamento, mudou tudo, acabou. E realmente dali foi um marco. E foi como se eu tivesse entrado. Eu falo assim que é como se eu tivesse entrado num tanque de ayahuasca, passado alguns dias, e isso depois durou anos, né? Foi muito. E talvez nunca tenha passado, na verdade, no final, porque destampou coisas que eu não fazia ideia, não imaginava que seria tão potente, tão forte. E que eu confesso que, assim, eu vim de um caminho mais cético, né? Assim, uma coisa mais, assim, sabe, assim... Não tinha, a gente acendia uma vela, um incenso na prática, era uma coisa mais... Nada xamânico, assim. Não gostava muito. Essas experiências mediúnicas, essas coisas, eu sempre olhava com uma certa desconfiança. Mas aí destampou de uma tal forma que é inevitável. Eu entrei nas dimensões dos sonhos... E aquilo começou a fazer as práticas durante os sonhos, né? Então, haviam situações em que, assim, eu sentava em meditação quando eu ia ver tinha passado 3, 7, 10, 12 dias. E aí você fala assim, nossa, e você volta daquelas experiências, né, não vai sendo mais a mesma pessoa. Isso durou muito estritamente durante 3 anos, né? 3 anos, assim, que eu falo estrito, que eu digo... jogar todas as coisas fora, não ter nenhuma comunicação, ter geladeira de vez em quando, né? Mas não ter telefone, não atender... Porque não dava para atender telefone, né? Você atendia o telefone, entrava um monte de linhas ao mesmo tempo, simultâneo. Eu falei, não dava. Saía na rua, entrava no ônibus, escutava as cabeças das pessoas pensando. Não dava para sair. Então, foi muito, muito estrito, né? Fiquei ali nessas práticas. Os mestres aparecendo... Aí, da mesma forma que um dia eles falaram, vem, um dia eu estava sentada em prática, eu ouvi a voz falando, volta. Eu falei, volta não, eu não vou voltar, eu não cheguei onde eu quero, eu sei que tem muito mais para eu fazer, não é aqui que eu quero parar, tem mais, eu sei onde eu tenho que ir, né? Mas aí foi assim, volta. Eu falei, mas volta para onde? Eu não podia mais ser arquiteta, não dava mais para fazer nada do que eu fazia, eu tinha abandonado tudo. Eu passei 3 anos vivendo praticamente pelada, não dava para, entendeu? Não dava para voltar para a vida, né, que eu tinha. E foi nessa situação que o tambor começou a tocar. Foi uma coisa que eu não fui buscar, ele que veio tocar na minha cabeça. E quando ele começou a tocar, ele começou a tocar sem parar. Eu falei, bom, isso só pode ser ou é um tambor xamânico, ou talvez um tambor tibetano, um tambor ritualístico. Da onde vem esse tambor? Na mesma semana, as 2 situações apareceram, se apresentaram. Do nada, chegou uma moça e me deu um folheto e falou, eu passei e encontrei na rua. Era um folheto de uma formação xamânica da Pagéia, que é uma casa matricial. Minha linhagem é uma linhagem matricial. Depois eu posso até falar um pouquinho dessa diferença de matricial e patriarcal. Falei, bom, vou lá ver o que é, né? Já pulei, fui para dentro de retiros. E ao mesmo tempo, eu estava andando, eu morava numa vila ali em Pinheiros, aqui em São Paulo. Uma vizinha falou assim, entra, eu quero te mostrar uma coisa. E ela me colocou o canto do Vajra, que é um canto de iniciação de uma linhagem que se chama Dzogchen, tibetana. E eu falei assim, nossa, aquilo na hora eu falei assim, eu lembro disso. É isso daí. Então eu mergulhei na busca pelo tambor, o tambor que não parava na minha cabeça, através dessas 2 vertentes, do xamanismo tibetano, né, do Bonpo,
e do xamanismo nessa linhagem matricial. E aí o tambor veio ver, e aí ele tomou conta da minha vida e foi assim que a coisa chegou. E, e, e eu mergulhei em técnicas, em cursos, em viagem, fiz, sei lá, tem um xamã, tinha um da Groenlândia, eu vou. Tinha um cara da Austrália, tô lá. Tinha um cara, eu vou. Na onde? Na Isla Margarita? Vou também, sabe? E aí esse universo ficou muito, muito próximo, né? Tem uma coisa que aconteceu na minha mente que, assim, é como eu falo que parece que eu tenho uma ilha de edição, né? Então, assim, quando eu faço um Sesc e chegam muitos tambores, parece que eu consigo escutar todos eles como se fossem canais, né? Como se fossem telas separadas. E é uma coisa, é assim, eu não sei, funciona e assim que é. E é um instrumento maravilhoso, né? Para ampliar a consciência. Eu falei, nossa, a vida ficou muito mais fácil. Se eu tivesse um tambor, esse retiro teria sido muito mais simples. Então, é por isso que eu sou tão entusiasta. Porque sentar e meditar não é para todo mundo, são práticas longas, né? São situações que você precisa ter muita, muita vontade de estar ali, né? Sentado, meditando, naquelas posições mais rígidas. E o tambor faz com que a gente entre muito rápido nessas dimensões dos sonhos. Realmente é um cavalo que leva a gente para navegar por vários tipos de possibilidades. O passado, o futuro, reino dos mortos, onde a gente vai. Né, eu falo que um xamã é um guia de viagem, é um CVC. Então a gente leva e traz para muitos lugares, de preferência, né, leve de preferência atrás de volta, leva para experiência e tal. Alguns caminhos são conhecidos, xamânicos, alguns a gente cria. E, nossa, eu não parei de falar, né? Mas é que você começa a falar de tambor, aí vem. Mas, Não, não se preocupe, a gente está com perguntas, mas é que o pessoal sim, prefere que você faça a apresentação primeiro, daí a gente vai perguntando. tá. Mas o pessoal em casa, eu sei que tem bastante gente das suas alunas hoje assistindo e tal. Se vocês quiserem fazer a pergunta, só para não atrapalhar a gravação, faz a pergunta no chat e aí a gente passa para a Mônica. Então fica à vontade, Mônica, o programa é seu. Nossa. Bom, tem uma coisa do tambor que ele é. Bom, primeiro que assim, há uma diferença nos tambores, né? O tambor, de um modo geral, ele vai fazer uma influência no ritmo metabólico, físico da gente. Então, assim, ele vai atuar. Mas a diferença de um tambor xamânico é que ele é vivo, né? A gente sopra um espírito dentro dele e ele, de fato, é vivo. Então, quando eu faço uma oficina de construção de tambores, ou na verdade eu não faço o tambor, eu só ensino a tocar. Mas a gente faz as viagens de iniciação, eu comento que assim, é como a gente parir uma criança, né? Se sai de casa em um e volta para casa em dois, é muito doido. E com o tambor funciona exatamente assim, porque ele é vivo, ele passa a se relacionar com a gente e é uma montaria. É uma forma da gente entrar em estados ampliados de consciência, sem precisar de nenhum tipo de beberagem. Então, essa é uma das diferenças, talvez, entre algumas linhagens de xamanismo, né? Mas com o tambor é muito engraçado, porque quem é das práticas das medicinas, né? Em geral fala assim, nossa, parece que eu tomei uma ayahuasca super forte, 20 para 1, que é isso? Que ayahuasca mel é esse tambor? Porque a gente passa um tempo ouvindo, a gente entra realmente em estados muito ampliados de consciência. E a grande vantagem disso, e eu associo isso à yoga dos sonhos, né? E a consequência do tambor chegar, por conta das práticas dos sonhos, é porque esse período em que a gente deixa eu voltar um pouquinho. Eu utilizo uma classificação que o quarto Dalai Lama, o quinto Dalai Lama, trouxe, que ele divide 4 grandes caminhos de yoga, né, de conhecimento. Então ele fala que a gente tem o caminho, o Hinayana, que são os arhats, a consciência de que a gente tem um caminho a ser feito, né? A gente tem o Mahayana, que seriam os caminhos mais bhaktis, mais de coração, onde a gente percebe que assim, tá, legal eu fazer sozinho, mas também tem outras pessoas, se as outras pessoas não vierem, fica sem graça, é todo mundo junto, né? Então, a maior parte das religiões estão nessa dimensão das Bhaktis yogas. Tem as Jnanas, que são as tântricas, que são as yogas dos sonhos, e tem as últimas yogas, que são as instants,
algumas linhagens Zen, o Dzogchen, alguns trajetos a gente tem dessa forma, a gente tem experiência e daí a gente passa a estabilizar essa experiência no cotidiano. Então, as yogas dos sonhos são esse território tântrico, jnana, né, de sabedoria, onde a gente aprende a estar lúcido nesses períodos em que a gente, em geral, está dormindo sem perceber. Então, a gente rapidamente começa a ter sonhos lúcidos a partir dos tambores e consegue estar direcionando essas direções para onde a gente está indo. E a parte mais interessante que eu vejo é assim, são treinos também para os momentos do bardo, um momento entre uma vida e outra. O que a gente está transitando ali, como a gente está transitando. Na medida que a gente aprende a transitar com os tambores, nessas dimensões ampliadas, né, nos momentos da morte também a gente está pronto para estar lúcido e fazendo perguntas, direcionando para onde quer ir, sacando quem está querendo te levar, o que está acontecendo, qual o elemento que está se dissolvendo naquele momento. Então a gente começa a ter lucidez também no pós-morte. Então acabou sendo digamos assim, uma medicina minha, né? Essa questão de acompanhar pessoas que vão e pessoas que voltam. Então, assim, digamos que a gente tem um passaporte, normalmente quem chega aqui, quem tá aqui das alunas também, a gente acaba tendo um passaporte e acaba se divertindo muito no reino dos mortos. Raramente a gente não desce, sabe? Assim, a gente vai, porque é um trajeto que a gente aprende a fazer através dos tambores, né? Então, bom, acho que eu dei um panorama aí que diz respeito aos sonhos, né, ao tambor e as práticas de yoga mesmo, de autoconhecimento, né? Então, essa é. Diga, Marcelo, se tem pergunta pode trazer, fique à vontade. Você tem a apresentação com o PowerPoint, tudo? Sim, sim, sim. Eu tenho, porque aí eu entro num território que me agrada muitíssimo, que acaba sendo uma especialidade minha, que é o resgate de alma, que é um procedimento xamânico. A gente tem várias técnicas dentro do xamanismo, né? Das que me interessam muito são essas que são o resgate de alma e o exorcismo, né? As práticas de algumas manobras mais radicais que às vezes a gente tem que fazer. Então, assim, eu não estou conseguindo ler. Ah, sim, consegui. Bom, é isso. O que se trata um resgate de alma, né? Então, quando a gente tem vivencia um trauma muito agudo, alguma situação de violência muito extrema ou de dor muito extrema, é muito comum que a gente saia do corpo, né? Para não vivenciar naquele momento aquela dor. É incrível, porque é uma forma da gente se defender e dar conta de certas situações aí que a gente não daria conta. Por exemplo, eu estou num acidente de carro e eu não preciso estar lúcido ali, eu saio do corpo, né? E depois eu volto. Acontece que é muito comum que a gente perca pedacinhos de alma nesse trajeto. E aí, acabou minha bateria aqui. A gente perca pedacinhos de alma, e a gente acredita dentro do universo xamânico que essas partes estão perdidas em algum lugar, né? Então, e que elas estão vivas. É como se a gente tivesse uma falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas e onde é que ela está, né? O que é comum quando esses pedaços se perdem é que a gente acabe buscando formas de suprir, né, de compensar. E aí a gente vai normalmente o álcool, drogas, sexo, jogo, comida. Bom, a gente vai criando formas de sobreviver a isso, né? Não é uma coisa ruim, como eu falei, porque pode ser que seja uma forma da gente sobreviver a uma dor muito intensa, né? Mas às vezes a gente não consegue voltar para casa sozinho. Então, ou a gente fica tanto tempo fora de casa, fora com esse pedaço ausente, que a gente precisa de alguém para intermediar e trazer de volta, né? Então, é um sistema de autodefesa. Já acabei falando. Sim, o que pode acontecer é que assim, nem sempre a gente
perde só a alma. Algumas vezes ela também pode ser roubada, né? E aí a gente vai entrando em situações mais específicas, né, do resgate à alma. Tem uma autora que se chama Sandra Ingerman, que ela tem um livro clássico, que é o Resgate à Alma. Ela mesmo, ela é viva, ela mesmo não usa mais aquele método, mas existe um mecanismo, assim, uma forma bem clássica da gente resgatar, que é assim, o xamã deita do lado do resgatador, deita do lado da pessoa, entra em contato normalmente com uma parte do corpo, toca o tambor, a gente entra em estado ampliado de consciência e com os mestres internos a gente entra no campo da pessoa e vai buscar esse pedaço, né? Quando a gente consegue fazer uma busca e encontrar um pedaço muito importante da vida de alguém, ela acaba, é muito surreal, ela vivifica de novo, né? E outros pedaços de alma começam a voltar. A gente tem miríades de pedacinhos que a gente perdeu por aí, mas alguns são mais importantes, que sem aqueles pedaços a vida fica muito difícil. Então, os tipos mais comuns de traumas que causam a perda de alma são, bom, qualquer tipo de abuso sexual, físico, emocional, um acidente, estar em meio de uma guerra, ser vítima de um ato terrorista, agir contra a nossa moral, isso a gente pode perder a alma, é muito, né? Tá no meio de um desastre natural, qualquer coisa, um incêndio, um furacão, um acidente, né? Cirurgias, dores intensas, dores crônicas. Dores crônicas é uma forma da gente sobreviver, né? Eu falo assim que eu acho que eu aprendi a fazer isso quando eu fui queimada várias vezes, aquelas mortes todas dramáticas que eu, né, nossa, devo ter vivido. Então a gente sai do corpo e consegue administrar aquela situação. Também divórcios, separações, lutos, mortes, magias causadas por terceiros, podem ser experiências intrauterinas que a gente vai lá e tá de forma inconsciente, a gente consegue resgatar. Algumas vezes a pessoa, por exemplo, a gente tem uma pessoa que a gente ama muito e que morreu, a gente acaba acompanhando ela e fica um pedaço nosso vivendo no reino dos mortos. Às vezes a pessoa que morreu leva a gente porque quer, não porque que a gente não sabe, né? Então tem várias situações em que aí é necessário sim uma intervenção de um xamã e normalmente mais de um, né? E como que a gente sabe que a gente perdeu ou que está realmente faltando são muito próximos dos sintomas de depressão, porque a gente tem lacunas. Lacunas, por exemplo, eu não lembro nada da minha vida dos 3 aos 7 anos de idade, nada, né? Ou então essa sensação de depressão, de ter um vazio interior, de passar muito tempo em coma, é bem comum também que a gente perca essa coisa de se sentir incompleta, que mais? Quando a gente tem uma saudade inexplicável, então essas tendências suicidas são essas experiências em que a gente sente que a gente não está inteiro aqui, a gente não está aqui. De alguma forma, eu acho que eu me interessei muito por essas técnicas, porque fica muito difícil você sentar e meditar em busca de entender, de alguns estados de consciência, se você não está em casa, se falta pedaço seu, né? Então, muitas vezes, primeiro a gente vai buscar uns pedaços, aí a pessoa consegue sentar e engajar ali numa prática mais legal. Bom, aqui, mas basicamente acho que o mais importante é isso, porque agora eu falo. É uma técnica incrível e que dá retornos assim super, super interessantes. Eu tive muita habilidade quando eu aprendi, e aí eu comecei a mergulhar e estudar, e hoje eu tenho um grupo de pesquisa. A gente começou uns 2 anos antes da pandemia, e a gente seguiu essas pesquisas fazendo resgates virtuais, o que é um outro campo porque a gente tem toda a interferência da internet e a gente tem que cobrir outros tipos de coisas, né? Mas, e também fui acrescentando algumas coisas que nas técnicas clássicas se diz que não pode fazer, eu falei, não, dá para fazer, a gente vai fazer, e a gente vai pesquisando, então sempre tem um caso mais complicado, a gente se interessa e vai lá buscar. Então, algumas situações do tipo, sei lá, eu me lembrei agora de um que foi muito interessante a gente fazer. É uma médium muito especial, muito potente,
E ela fazia parte de um centro de Umbanda, de uma casa de Umbanda, bastante conhecida, bem grande aqui em São Paulo. E ela no interior de Minas. Aí o pai de santo cismou, tá num movimento expansionista, né? Quis abrir um terreiro na cidade dela. E ela falou assim, não, não quero ser mãe de santo. Mas ele falou, mas você já é uma mãe de santo. Não, mas eu não vou ser, não vou ser, não vou ser, não vou ser, não vou ser. E aí, bom, foram lá, abriram o terreiro. E aí o pai de santo falou assim, olha, é, ela se emocionou muito, né? Tá bom, mas você sabe que você no final é a mãe de santo daqui. E ela chorou. E aí esse pai de santo coletou uma lágrima dela e colocou no altar, né? Debaixo de uma imagem. E depois disso a vida dela começou a desandar, 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 desandar. Então esse é o tipo de manobra também que a gente faz, porque assim, não é exatamente um pedaço de alma que perdeu, mas é uma parte que foi fixada por ato mágico, né? Então a gente tem que ir lá e romper aquela magia impregnada para poder trazer esse pedaço de volta e devolver essa potência, esse poder, né, do outro. Então, assim, é muito comum que a gente encontre casos onde as pessoas estão sendo vampirizadas também. Então, o processo clássico de resgate de alma, quando você tem sei lá, um trauma, uma violência, ou um útero muito tóxico, por exemplo, esses são mais simples da gente atuar, né? O que acabam acontecendo, aparecendo, são algumas situações mais específicas como essas, né? Como é, situações de intervenção de outras pessoas, né? Às vezes vivas, às vezes não vivas. Às vezes a gente entra num resgate e vai encontrar, sei lá, um guia que está preso, um animal que foi preso, né, que são partes essenciais da pessoa e que sem aqueles pedaços ela não vai conseguir tá inteira, né? Então, e a técnica funciona assim, a gente vai com vários tipos de mestres de animais especializados com isso, e dependendo do cenário, a gente atua de uma forma ou de outra, né? Então, um resgate, normalmente, ele é dividido em alguns pedaços. A gente primeiro faz uma anamnese, que é onde a gente saca melhor o que pode estar acontecendo. Aí a gente escolhe quem é que vai, porque é o tipo de manobra xamânica que eu sempre estou em pelo menos 2, 3 pessoas. Esse é o ideal, porque é seguro para o xamã e é seguro para a pessoa que tá recebendo. Porque muitos desses traumas estão, por exemplo, são de origem sexual, são de origem no campo dos desejos. Então, para evitar as transferências e ter testemunhas, né? Eu dei aulas durante 6 anos e meio, fui voluntária num presídio feminino. E ali eu aprendi que, assim, é tipo consultório de ginecologia. É melhor estar em 2, ter testemunha. Então, você está sempre acompanhado, porque são trajetos que nem sempre são simples e podem trazer consequências para o xamã que estiver indo buscar. Então, assim, às vezes a gente entra em contato com alguns tipos de egrégoras ou situações que a gente tem que ser muito ágil, né? Muito rápido e não deixar rastros para trazer de volta esses pedaços que eventualmente foram raptados, foram algumas situações. Então, nas situações simples, é um resgate que a gente vai lá e traz. Então, tipo assim, aí um exemplo, era uma alta executiva que que tinha muita tristeza, uma depressão crônica, 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 né? Quando a gente fez o resgate dela, ela levantou, foi muito impactante o olhar dela, né? Porque ela acordou, ela falou assim: eu nunca tinha respirado. Eu respiro. Nossa, eu respiro. Então, assim, esse tipo de situação que parece uma coisa muito simples, mas foi a primeira vez que, com 36 anos de idade, que ela entendeu que ela estava viva e que ela respirou pela primeira vez. Então, essas experiências. O André quer me fazer uma pergunta? André e o Rodrigo também, por favor. Bom, eu vou começar porque é a minha vez. O André que espere. Se ele for querer Ah, fazer. Ele entrou aí agora, mas ele que espere. Bom, vamos lá. Teve algum
relato que passaram para você, um feedback de o que mais te impactou até hoje? Assim, teve alguma experiência desses resgates que te impactou de uma maneira mais profunda? Conte pra gente. Muitos, Robson, muitos. Por exemplo, o que traz, em geral, eu diria que 70% das pessoas relata que elas antes e depois do resgate, porque dá um clique, você se sente realmente preenchido. Quando a gente está soprando um pedaço relevante da pessoa, ela sente, ela vivifica, né? Então, ela é o comum. Agora, o que pode muitas vezes acontecer também é que o pedaço de alma que voltou não quer voltar, né? Então, aí nesse caso, eu falo sempre que o pós-resgate às vezes é mais delicado e mais importante do que o próprio resgate, porque eu sempre recomendo, falo assim, gente, psicoterapia, vamos administrar com esse conteúdo todo que chegou, porque algumas vezes, Robson, a gente entra no território, a gente tá, sei lá, 3, 4 resgatadoras, né? É, e a gente testemunha, por exemplo, cenas de abuso, né? E a gente volta e fala assim, olha, eu vi isso, todas viram a mesma situação, na mesma idade, o mesmo cenário, a mesma pessoa. E então é muito delicado, por exemplo, a forma como a gente traz isso para a pessoa, porque às vezes está num nível tão subterrâneo que ela não dá para compartilhar, né? Então, nesses casos, por exemplo, a gente traz esse pedaço sem muito compartilhar, mas a pessoa sente e aí ela começa a sacar o que é que pode ter acontecido, isso começa a vir à tona, né? Então, é, eu nem sei te dizer alguns muito especiais. Tem algumas alunas aqui, mas situações por exemplo, de familiares, né? Por exemplo, mães narcisistas que ao morrer leva o filho pelo pé. E aí a gente tem que ir lá e trazer de volta aqueles pedaços, né? Então, são sempre... As pessoas ficam como fala, preenchidas depois dessa experiência. Não dá muito para explicar, né? Mas, mas isso acontece. Minha pergunta tem mais relação com a prática. Aqui, Opa, André, o André que está aqui, que como ótimo. usar o tambor para fazer essa conexão que você faz, entendeu? Na Tá. prática, propriamente dita, é a parte mais prática. Tá. Olha, Rodrigo, eu falo assim, o tambor parece uma coisa muito simples, né? Porque se eu pegar o tambor, aliás, eu tenho muito dessa coisa. Assim, todo mundo tem tambor, todo mundo pode tocar tambor, é muito simples. Só que, na verdade, é como um design, né? Assim, parece muito simples, é só tocar, mas ele demanda que a gente tenha a vivência dos caminhos. Então, tem muitos caminhos ancestrais xamânicos que estão lá. Você fala assim, eu quero conhecer o jardineiro do sonho. Tá lá, o caminho tá lá, é só você ir e você vai até o jardineiro. Eu quero ir no Palácio das Crianças Perdidas. Tá lá também. A Caverna das Crianças Perdidas também tá lá. São caminhos que estão desenhados pelos xamãs através dos tempos. Então a gente encontra esses trajetos. E a minha sugestão sempre faça o trajeto primeiro, conheça, você, por exemplo, não vai levar uma pessoa, não vai tentar fazer uma manobra dessa se você não teve experiência, né? Se você não foi até lá. Então, assim, você conhece, sei lá, você vai fazer uma viagem para um deserto, você tem que ter os preparos, né, para aquilo e tem que ter ido, voltado e conhecer bem o caminho. Então, primeiro você faz normalmente sem tocar o tambor, né? Porque isso amplifica, fica bem mais simples. Daí você fala, não, entendi bem o trajeto. Daí a gente começa a fazer tocando o tambor, né? Então, viajando tocando sem perder o tambor. Então, essa é a ideia. A gente começa a abrir duas telas, né? De atenção simultâneas. Aí, eu tenho muito claro esse trajeto que eu estou indo fazer. E eu vou buscar esses guias que podem me auxiliar. Então, no caso
básico para a gente poder fazer um resgate de almas, né? Além de conhecer um animal de poder, a gente tem que conhecer o mestre de resgate de alma, que se apresentar para a gente. Então, são viagens xamânicas que a gente vai fazendo em estado ampliado de consciência para encontrar esses guias internos. Então, o mestre de resgate, o animal de resgate, em geral, eu sempre vou buscar um arquétipo que é o trickster, que seria uma qualidade de Exu. É aquela qualidade que pode entrar em qualquer tipo de lugar, que tem passaporte múltiplo, né? Então, que é importante andar com a gente, porque a gente não está sabendo muito bem onde a gente está entrando, né? Tem alguns animais que são importantes, por exemplo, um animal rastreador, que é normalmente um animal que vai na frente, que é ele que fareja onde é que está essa parte perdida. Então a gente, por exemplo, fala assim, eu vou atrás do Rodrigo. Então eu visualizo um pedaço dele, né, agora nessa vida, e a partir disso o meu animal rastreador consegue levar até onde o pedaço do Rodrigo tá, para aí a gente ver o campo que tem ali e como a gente traz. Então, como esses guias são internos, a das coisas mais importantes é conhecê-los, porque no final a gente não faz nada. Quem faz são esses guias e é o próprio tambor. Eu falo que a gente começa a ser um tamboreiro quando a gente não para de tocar o tambor e a gente se deixa ser cavalgado. E o tambor que toca, né? É um estado onde a gente se deixa ser, né? Então, aí É uma começa. meditação guiada com auxílio de tambores num ritual xamânico. Que a gente vai. Não precisa ser num ritual, Rodrigo. Dá pra gente, por exemplo, colocar um fone e fazer as meditações, encontrar esses guias, né? E daí, especificamente, o resgate de alma, como é uma manobra mais complexa, porque ela tem várias armadilhas, né, no meio desse território. Eu sempre sugiro que a gente vá sempre em 2, 3 pessoas experientes para encontrar esse pedaço. Agora, autorresgate, a gente inicia sempre pelo autorresgate. Então, assim, certamente a gente tem muitos pedacinhos que a gente perdeu no grito da professora, no bullying de um coleguinha, né, pequenos pedaços nas discussões da família, né, nas frustrações que a gente teve, nos nãos que a gente recebeu, nas dores que a gente viveu. Então a gente vai buscando esses pedacinhos, porque das coisas que o xamã, embora a gente seja um curador, né, um ferido, mas a gente tem que tratar as nossas feridas. Então a gente vai trazendo esses pedacinhos, e é isso que vai dando... facilitando com que a gente depois possa entrar para fazer isso pelo outro, sabe? Então, sempre tem essa história de buscar os seus pedaços para poder depois voltar. Então, o trajeto mesmo, é o que eu falo, é um guia de viagem, o xamã. A gente faz os caminhos, encontra esses guias, encontra essas autorizações, né? E a partir disso a gente pode levar outras pessoas para as experiências. Então, é tocando, é tocar o tambor e treinar, né? Essa experiência de estar tocando e vendo e acompanhando, né, o que está acontecendo. Te respondi? Sim. Sim, André? Bom, Sim. vamos lá. Eba. Você Ah, mencionou um ponto que eu fiquei curioso. Você falou a possibilidade da prática de exorcismos, até mesmo dentro de uma questão, e você não mencionou sobre esse ponto até agora. Você só tocou nesse ponto uma vez, e eu vou ter que perguntar, porque como eu sou praticante de magia grimorial, e sim. a gente tem muito dessa questão do exorcismo na magia grimorial, e a magia grimorial uma extensão da continuidade do trabalho do xamanismo, mas mais para frente. Então agora eu queria saber um pouquinho como é esse trabalho, por que ele acontece dentro do resgate de alma e como ele se dá nesse contexto. Super. Muitas vezes a gente se depara com certas forças clifóticas que são bem resistentes, né? Então, o que acaba acontecendo? Por isso que eu falo que são aventuras que é sempre melhor a gente não estar sozinho, porque a gente às vezes tem que fazer alguma manobra que a gente não conta com isso.
Toda essa experiência é feita dentro dos estados ampliados de consciência, dentro dessa camada, que são, no final, são camadas do nosso inconsciente, do inconsciente coletivo, onde a gente vai. É nessa grande caixa onde está tudo registrado, né? Quando eu tenho uma prática, por exemplo, uma situação em que a pessoa, por exemplo, ela está obsediada por alguém, né, a gente tem algumas formas de deixar a pessoa um pouco entorpor, né? E a gente conversa diretamente sei lá, com a falange, com a entidade, com quem seja, né? Normalmente assim, às vezes um comando só de ordem funciona, às vezes a gente tem que ir para a pancadaria. E aí na pancadaria, quem assume essa pancadaria são os guias da pancadaria que a gente tem, né? Então a gente tem, por exemplo, eu tenho muita aproximação com os Exus, com algumas às vezes às vezes. Então a gente entra com Yansan, a gente entra com quem chega, Kali, depende da situação. A gente tem algumas, digamos assim, algumas entidades que na verdade fazem essa situação. Quando a gente, por exemplo, tá, vamos supor, dentro de um resgate de alma, né? E a gente, por exemplo, observa que aquela alma, por exemplo, foi roubada, né? Ela tá capturada numa situação, a gente às vezes, quando entra nesses cenários, vê cenas assim de extrema tortura, são cenários de requintes de crueldade, né? São algumas coisas que são bem densas, né? Então, nessa hora, a gente depende da situação, desde, por exemplo, se transformar em deidades iradas, né, para dar conta daquela situação, né, para sei lá, por exemplo, aí lembrei de uma situação onde a gente estava num resgate, foi durante o curso de exorcismo para terapeutas que eu fiz com um xamã que se chama Roland Barthes, é um xamã australiano, e ele criou quase que uma constelação familiar ali, né? E a situação era uma professora da PUC que estava enlouquecendo, e a situação foi que assim, ela teve uma madrasta, né? A mãe dela morreu, o pai casou novamente com uma mulher que tinha sido freira e que odiava a mulher e lançou uma maldição para a família, que toda a família enlouqueceria. E de fato, isso foi a avó, perdão. A mãe enlouqueceu, o irmão enlouqueceu e ela estava em vias de ser, como fala? Esqueci o nome disso, de ser removida, de não ser mais professora da PUC. E aí foi um resgate que a gente fez com o exorcismo. Então o que aconteceu? Quando eu entrei, e aí eu fui colocada na posição de estar de ser a mulher que foi amaldiçoada, né, a morta. Isso aconteceu dentro do Reino dos Mortos, então a gente tá lá, né? E aí realmente era uma magia de atamento. Então, como eu entrei dentro da pessoa, ela estava completamente atada, né? Os professores, os xamãs estavam aqui tentando resgatar. Quem me tirou de lá foi sim a Muka, que é uma deidade irada do budismo tibetano, porque eu comecei a fazer a prática, eu me transformei nela. E aí você sai de lá, né, e dá conta de libertar o que aconteceu. Então, depende da situação, Robson, depende do que é que está acontecendo, né? Por isso, assim, essas aproximações, essas amizades, eu falo que assim, a gente entra na quebrada. É bom conhecer quem anda quebrada, quem pode segurar a bucha, né? Então, em geral, são alguns tipos de legiões de Exus, né? E comigo, né? E muitas as deidades tibetanas, as deidades iradas também, dependendo da situação. Mas depende da situação, sei lá, é uma situação de fundo de mar, a gente tem que chamar outros tipos de seres, né? A gente tem que falar com os nagas e tudo é uma barganha. O xamã é um barganhador. A gente vai negociando com esses seres, como é que a gente entra, como é que sai. Às vezes a gente simplesmente rouba de volta, então a pessoa ela tá tomada por alguém, ela foi roubada, né? A gente vai lá e rouba de volta. A gente vai lá, põe uma capa de invisibilidade,
rouba e sai, né? Então, esses tipos de manobra, Robson, é muito específico, depende de caso a caso, né? Mas elas ocorrem dentro do resgate também. Isso pode acontecer. André, diga, Boa, André. boa noite. Desculpa, eu Oi, tô que bom. escondido. Ó, meu filho aparecendo ali, ó. Lindo teu filho, viu, André? Que Muito honra. obrigado. Que gostoso. Mônica, é o que eu comentei ali do lado, Desculpa mas eu não tenho interromper, só para André. comentar. Agora eu estou tocando direto. Até aqui nessa entrevista eu estava tocando. A Mônica falou uma vez para mim, tambor tem que ser tocado, ele tem que estar vivo, né? O tambor ele não foi feito para ficar guardado. Então é isso aí, cara, tem que tocar mesmo. Ah, uma coisa que você falou agora sobre, né, sobre trilhar os caminhos do xamã. Eu sou praticante de bruxaria há quase 30 anos e Incrível. eu venho assumindo parte disso, desse título de xamã, de alguns anos para cá, quando uma amiga bruxa e xamã da Inglaterra, a Susan Paramore, ela falou que, cara, o que você faz não é exatamente uma bruxaria tradicional, ela está mais relacionada a um xamanismo. Isso Hum, porque a gente vinha conversando sobre tambor, eu fabrico tambor já há muito tempo, a gente troca figurinhas sobre isso há muito tempo, e tanto sobre a conversa com o mundo dos mortos, com os espíritos, com o trabalho de cura, eu sou psicólogo também, e trabalhei 18 anos como palhaço em hospital. Na hora que você trouxe agora o Trickster, no simpósio eu fiz uma palestra que mistura exatamente o tambor e as máscaras ritualísticas. E maravilha. foi só uma introduçãozinha de leve, desse estado que tanto o tambor quanto a máscara do palhaço conduz. E ambos com mais ou menos a mesma proposta de suspender a consciência para te levar para um estado de condução onde você encontra a cura. Só que eu achei muito legal agora, e eu queria que você falasse do Trickster, porque eu encontro uma semelhança muito grande com dos espíritos Tricksters com o palhaço, nesse Uhum. resgate de espíritos, nessa questão de saúde, porque o tambor como um condutor, eu vejo ele como não só como um curador, mas eu falo assim, você pode ir de escada, né, que é um caminho muito mais longo, ou você pode ir de elevador, que o tambor está te conduzindo com uma velocidade muito mais rápida, né? Mas eu vejo o palhaço muito próximo do psicólogo nesse sentido. Primeiro você mergulha na sua dor, que é o que você falou agora, né, do curador ferido, né? Sim. Que você primeiro passa pela sua dor, você sente a sua dor, você trabalha ela, você passa pela sua sombra, pela sua noite escura da alma, para que depois você consiga transitar por esses caminhos, né? E o palhaço ele faz isso com uma maestria muito grande. Ele primeiro precisa deixar de existir, ele precisa massacrar o seu ego para depois reconstruí-lo com poesia, né? Ele faz poesia com a própria dor. E por isso ele consegue, do meu ponto de vista, tá? Ele consegue Uhum. resgatar as pessoas com muito mais facilidade, porque ele tem empatia tanto na dor quanto na alegria. E eu vejo isso como o papel do xamã também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tambor e sobre o trickster, por favor. Nossa, André, incrível. Eu também fiz um caminho, né, sou atriz, né? Mas o que me interessou particularmente dentro do trabalho de teatro foi exatamente aprender a fazer as pessoas rir, porque fazer chorar é relativamente simples. Então, assim, eu sempre digo que a pessoa que aprende a fazer o outro rir, ela tem um requinte dentro do palco, do trabalho de ator, que assim, tipo, no meu entendimento é top, porque é muito difícil, porque a gente, além de, a gente passa por algumas camadas, né? Então, além da gente, primeiro a gente aprende a rir da gente mesmo, né? E ver a bobagem que muitas vezes a gente acredita, que é essa dissolução do ego mesmo, assim, gente, que isso? Por que isso, né? E a partir da gente conseguir se despir, é que a gente deixa o outro à vontade também e faz com que ele também possa rir de si. Então, eu acho que é o. Bom, eu acho não, eu acredito realmente que rir é o supremo exorcista que existe.
Porque na medida em que a gente tira a densidade da dor e consegue olhar de uma forma mais destacada e rir daquele cenário, compreender aquilo para além, né, do que está ali aparentemente rígido e estruturado, é onde a gente começa a ter a chance da cura, né? Nesse trajeto aí, o que que me interessou muito, André, foram as máscaras, né? Então eu trabalhei um bom tempo com as máscaras, tantas neutras, né? A mínima máscara, que era o clown, e depois também com a comédia dell'arte, porque também é uma outra forma da gente estar encontrando essas possibilidades de resposta da vida, né? Então, quando a gente consegue ter esse rir, né? Não um riso de deboche, mas olhar com um olhar mais distanciado e conseguindo ver, né? A gente tá se aproximando da chance da mudança. Eu sempre acredito nisso. Então, é muito. As pessoas costumam falar muito. Falam assim, não, Mônica, a gente chega aqui super cansada, super nervosa, super mal, e a gente fala com você, a gente acaba ficando super bem. Eu falei, claro, não adianta a gente trazer a densidade está aí. O difícil é subir, né? E eu vejo que o trickster, assim como os palhaços, a gente consegue tirar dessa densidade aqui, trazer para planos mais sutis, e isso facilita com que a gente consiga se compreender melhor, né? E ter um nível de. Eu ia usar deboche, talvez não seja a palavra mais adequada, mas um distanciamento, assim, é, crítico das situações e das crenças que a gente está engessado, entende? Do tipo assim, é, que vão desde das roupas que a gente tá precisando usar até as coisas que a gente tá a forma como a gente responde à vida. Então dá pra gente é, o, trazer essa forma de pesquisar a vida com os olhares vívidos, né? Como um palhaço, que ele tem brilho nos olhos, tudo é interessante, tudo é bom pra mim, tudo eu quero ver, tudo me interessa, né? Então, essa sede de viver é uma forma. Agora, o trickster, ele vai ajudar com que a gente responda de uma forma completamente louca. Às vezes eu gosto muito de chamá-lo de crazy wisdom, né? Que é uma sabedoria louca, é uma resposta que não faz sentido nenhum. Quem utiliza muito isso é o Jodorowsky. Então ele traz, por exemplo, certas psicomagias que impregnam e a pessoa, ela leva um susto. E aí a partir daquilo ela destaca daquela densidade, daquela crença. Então, pá, ela é uma forma dela compreender, sabe? Vou dar um exemplo prático, vai? Tipo assim, a pessoa que tá num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Ela tá densa, ela tá amarrada ali, ela não sai. Nada, por nada, ela não sai. Não sai, né? Se a gente consegue fazer com que a gente traga o nosso arquétipo, o nosso trickster, a nossa forma né, de rir, por exemplo, em geral, quando ele tá comigo, ele fala muita bobagem, ele fala muito palavrão, ele abusa dessas coisas. Então você começa a falar assim, pô, mas também aquele cara só quer só xoxota, mas que porra, mas ele tem um pau tão bom assim? Como assim? Não sei o que tal. E aí a pessoa começa, tum, tá. Ela leva um susto, ela vai, e de repente ela começa a rir, e aquilo parece um menor, a densidade da cola diminui. É como se a gente estivesse colocando um solvente, né? Então, essa coisa desbocada, essa coisa de trazer a pessoa para outras possibilidades de resposta Você da tem, vida. você tem a impressão que é uma amplificação da realidade, ao ponto de que essa amplificação do real chegue ao ridículo, de tão explícito que ele fica, mas não ridículo de uma forma pejorativa. É que ele fica tão amplificado e tão risível, de tão expandido que ele fica, que você consegue compreender ele de uma maneira que, de forma racional, você bloqueia, os seus mecanismos de defesa não permite que você chega. E quando ele se torna até cartunesco, vamos colocar assim, Uhum. você olha, você consegue se identificar exatamente
no exagero. E é no exagero que você entra em contato com esse absurdo, e esse absurdo te ajuda a acessar o mais sutil dos pensamentos, das dores, dos significados. E aí é aquele negócio do palhaço no hospital, né? Uhum. De você conseguir fazer riso no momento de dor. É de você trazer vida onde existe morte, mas assim, não é porque você está rindo da morte ou da dor, né? É porque os dois trabalham de forma muito sutis e os dois trabalham um do lado do outro, né? Você toca o humor através do reconhecimento da dor, não da inexistência dela, não ignorando a existência dela. Eu tenho a impressão de que eles caminham muito, muito unidos. A sensação que eu tenho, André, é idêntica à sua. É como se a gente, quando a gente está nesse arquétipo, nesse papel, nesse personagem, a gente estivesse de fato olhando a realidade como ela é, né? O que normalmente as pessoas estão vivendo é um pesadelo, não é a realidade, não é real, né? A gente está totalmente embotado, em geral, a gente está embotado com as crenças neocapitalistas, com as crenças sociais, com as crenças de muitas, né? Da dor, da doença, da morte. Então a gente está embutido dessa. E isso eu vejo como uma maçaroca. E a pessoa que porta um nariz, né? Que ela tem o clown, que ela tem, ou o trickster, é como se a gente estivesse olhando a mesma realidade desde uma perspectiva, como você disse, mais sutil, mais ampla, mais real, na verdade. Porque a gente consegue trazer através do riso, é como se fosse uma espécie de um elevador, né? Que tira a pessoa daquela circunstância atada, que ela está completamente atada, cega, amordaçada, né? Para uma perspectiva mais ampla das coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa pode estar na proximidade da morte, mas a gente pode mostrar o cenário do pós-morte para ela e ela fala assim, não, peraí, isso daí não é bem assim, tem muito mais, é muito mais interessante. Você tá entrando, cara, que experiência, que interesse. Gente, você vai entrar para uma etapa incrível. Sabe como é que funciona quando você morrer? Então, tá. Então, assim, é uma leveza sobre temas que normalmente são tabus, e quem vai conseguir? O Crazy Wisdom, ele vai ser aquele que vai falar a verdade pro rei e não vai perder a cabeça, é o único que vai poder fazer isso. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente pode trazer temas altamente complexos, né? De forma que a pessoa absorva aquilo de alguma forma e a gente consiga, no fundo, que como você falou, mais leveza, a gente altera o estado de consciência da pessoa, né? E traz ela para possibilidades mais amplas de percepção da realidade, né? Então, eu acho magnífico. Assim, e de verdade, as pessoas que conseguem fazer o outro rir, eu acho que são pessoas, tipo, muito trabalhadas em si. Porque você precisa ter coragem para, né, para se expor e falar assim, é isso mesmo, mesmo, é isso, tô aqui, né? Meus defeitos, minhas qualidades, né? É isso, né? Então tem. Desculpa, eu estou Não, pedindo por desculpa favor, sim. pro Rodrigo, pro Robson, porque virou bate-papo meu e seu, e eu nem estou aparecendo aqui. Eu já contei aqui algumas vezes, tem duas histórias que me chamam muito a atenção. Um menininho que brincando comigo e com mais dois palhaços no Hospital São Paulo, a gente saiu do quarto, ele estava brincando, coisa leve, coisa delicada, ele já estava bem abatido, a gente saiu do quarto, ele faleceu 15 minutos depois. Uau. Eu fico pensando eu relato isso aqui, eu falo da generosidade desse menino, de nos últimos minutos ele estar brincando ainda, É né? incrível. As últimas relações dele foram com palhaços, né? Então, assim, eu falo que assim a gente lubrificou o canal para passagem, Com né? certeza, com certeza, E, com certeza. num segundo momento, no hospital aqui em São Bernardo, no Neumater, muito semelhante. A gente não sabia o que a gente estava fazendo, o que na verdade a gente não sabia onde nós estávamos. Nós estávamos no isolamento de uma UTI neonatal, e nós não sabíamos que a médica e a enfermeira estavam desligando os aparelhos do bebê. Mas a Ah, gente foi convidado a tocar música dentro dessa UTI.
e nós tocamos uma música que a gente entrou num negócio, era da Adriana Calcanhoto, do Claudinho Bochecha, né? Avião sem asa, poeira. Eu Uhum. falo, é uma música que não se toca em hospital porque sou eu assim sem você. Mas quando terminou esse processo, eu voltei para casa, na época do Orkut, eu abri o Orkut, tinha um depoimento enorme da mãe que estava ali, e ela falou, a gente cantava essa música para ela, para menininha, para bebê, durante toda a internação dela. E no momento que nós estivemos lá, nós cantamos a música e minutinhos depois a menininha foi embora e nós já não sabíamos de nada, nós saímos, né? Ela falou, durante todo o processo, vocês foram o processo de despedida. Eu achei que ia ser mais doloroso, mas tinha a trilha sonora naquele momento. Então, eu digo que, assim, nada é por acaso, né? Então, assim, tudo que acontece com o palhaço, ele tem um porquê de estar acontecendo. E o tambor, ele é muito semelhante, a música, ela é muito semelhante. Então, o Trickster, né? A gente foi guiado para que aquela condução, aquela passagem fosse ocorrer, né? Então, quando você traz esses relatos, eu faço o cheque duplo, assim, de é isso com toda certeza, muito legal mesmo. Isso com toda certeza, é isso com toda certeza. E são gigantes medicinas, né? Que somadas elas ficam realmente uma potencializa a outra, né? Então essas ferramentas da gente tá com o nosso nariz. Hoje eu não uso mais ele físico, mas eu me lembro dele toda hora, né? Particularmente algumas situações que me dispara automaticamente a minha clown e a minha palhaça. E somado ao tambor, e somado às habilidades, né, ao conhecimento técnico de estar fazendo isso. Talvez vocês tenham feito isso de uma forma inconsciente, mas certamente, André, certamente você tem habilidades para ajudar nas condições, né, essa qualidade protiária de levar e trazer, né, entre mundos. Então, quem toca tambor, quem tem esse chamado com tambor, a gente já naturalmente tem esse passaporte de entrar num mundo, em outro mundo, voltar, né, e acompanhar uma pessoa que está indo embora é uma grande honra. É muito especial. Eu me sinto. Assim, no início me assustava um pouco, porque assim, não é tão comum, mas assim, eu vi a primeira pessoa que eu vi se suicidando, eu tinha 16 anos. Eu fui tomar sorvete no intervalo da escola e a mulher pulou do prédio. Aí eu tava andando de carro, a pessoa pulava do viaduto na frente do meu carro. Isso acontecia com muita frequência, né? Às vezes eu achava que era porque meu ex-marido era médico, a gente socorria muitos acidentes, a gente estava em estrada, por exemplo, estrada reta no Grand Canyon, nada na frente, um carro a quilômetro, assim, 1 quilômetro de distância, cai na ribanceira e só uma menina suíça foi lá, bateu a cabeça e morreu. Então, assim, essas situações que são assim, gente, mas por que essas coisas acontecem comigo, né? Não entendia. Até que eu fui entender e que é uma habilidade. E quando eu compreendi isso, me senti muito honrada de poder estar, quando alguém está fazendo a passagem, naturalmente eu acabo acompanhando e dando um apoio, né? A gente pega pela mão e fala assim, ó, calma, isso daqui, ó, vem por aqui, ó. Deixa eu te levar num lugar seguro, vai por ali, né? É uma grande, a gente leva até a beirinha ali da Clara Luz e fala, vai, agora vai, né? E é uma grande honra, né? Tanto ajudar a levar, quanto ajudar a trazer também para essa dimensão, né? Porque é uma morte desde o lado de lá para estar entrando nessa dimensão aqui, que é dura, né? Então, também é uma medicina bem importante, bem importante. E quando a gente soma isso, essa habilidade de ter se aprendido como uma pessoa que se trabalhou o suficiente para rir de si, né, e trazer o riso, isso é ouro. É ouro, André. Você sinta-se muito abençoada, porque é um grande talento somado, assim. É muito incrível. Muito incrível. Caramba, agora até tô aqui com o coração na mão.
Não, mas é verdade, mas é mesmo, é mesmo. É, não é todo mundo que tem essa habilidade. Às vezes a gente encontra, por exemplo, dentro dos guias, que foi, acho que foi o Rodrigo que perguntou, por exemplo, os guias que caminham pelo reino dos mortos, por exemplo, ou que fazem esse tipo de trajeto, né? Que ensinam. Eu tava uma vez num retiro, tava na Argentina. Bom, e o Rinpoche, ele é um Rinpoche bom, um xamã, um Rinpoche Dzogchen, e ele sentava e começava a distribuir mandalinhas, né, de práticas individuais para as pessoas. Eu achava aquilo muito baba-ovo, mas teve um dia que eu tava lá passando, e não tinha ninguém, eu falei, quer saber, vou pegar o meu yantra também. Aí ele pegou uma pilha e ele falou assim, não, para você eu não vou dar, você que vai ter que saber qual que é o seu yantra. Eu falei, caramba, né? Yantra são mandalas, né? São mandalas de energia compactada. Eu falei, caramba. Aí ele ficava passando assim, e eu olhando a mente dele vazia. Ele passava a outra, tava vazia, eu falava, não é esse. Ele ria. Aí ele pegava a outra, é esse daqui? Eu falava, não. Aí teve um que eu falei assim, é esse. Aí ele falou assim, ele caiu na risada, ele falou, esse é o yantra da morte, você vai trabalhar muito com isso, acompanhar muitas pessoas. Eu falei, tá, legal, já sei, mas agora tô certificada que é isso mesmo, né? Então é uma habilidade, na verdade é um talento e em geral tem a ver com, provavelmente, André, o teu totem de animais também devem ter esses tipos de habilidades, né? Quando uma pessoa começa a descobrir os seus totens, os animais principais, né? E isso digamos assim, é um mapeamento energético. Eu vejo o animal xamânico, isso é super polêmico, tem linhagens xamânicas que não acreditam em animais, outros dizem que sim. Eu utilizo como uma referência, né? Então, a gente tem um animal de poder, um animal de cura, um animal mental, que é um animal de sabedoria, tem um animal transcendente, e cada energia do corpo a gente pode ir transformando num animal. Então, quando você começa a ver um totem, por exemplo, o meu totem é um totem, eu tenho uma aranha, eu tenho um crocodilo do Nilo, eu tenho um morcego, né? Então, assim, eu tenho uma coruja, então você começa a falar assim, pô, essa daí ela anda nos subterrâneos, né? Ela anda pelos fundões. Então, em geral, a gente tem animais que também têm esse tipo de habilidade. E no seu caso, talvez tenha algum animal, tipo um golfinho, um beija-flor, né? Que também, isso em geral são animais, às vezes uma raposa, que consegue, ajuda a pessoa a ir buscar aquela gota de alegria que ela talvez ela não saiba nem onde está mais. Então a gente vai lá e consegue falar, tem uma gota aqui, ó, vem, aqui, tá. E a gente traz ela de volta, né? É um trabalho muito precioso. Muito obrigado. Valeu. Ô, Mônica, você falou que ia fazer uma meditação, então eu acho que é Sim. melhor assim, antes de você fazer a meditação, eu vou dar um disclaimer, porque tem um pessoal que costuma escutar esse podcast no carro. Opa! Então, é melhor se você não vai escutar essa meditação se você estiver dirigindo, ou em moto, ou em nada. Não, Então, a Mônica não, vai fazer o trabalho, mas dá uma explicação,zinha antes. Então, se você está não. escutando a gente dirigindo, depois você termina de assistir esse podcast. Perfeito, muito bom, isso é muito bom. Não se faz isso. A minha sugestão, como ele não, é um áudio que está fechado, eu vou abrir, né, para vocês presentear aqui, vou disponibilizar ele. Para que a gente possa fazer uma preparação dos sonhos. Que isso é uma coisa que eu utilizo muito como foco também, porque a gente vai dormir, exatamente, a gente entra nessas dimensões xamânicas, ampliadas de consciência, e não tem a menor ideia para onde está indo, o que está fazendo. Então eu costumo fechar o dia e sugerir que as pessoas façam essa proteção de sonhos. Ela tá no YouTube e ela tá, o André tá dizendo que tem cervo, orca, cobra, coruja, tá vendo? Então é isso, né? Então a minha sugestão é que a gente vá ao YouTube. A gente pode, Marcelo tem duas possibilidades. A gente coloca para ouvir e não volta, e as pessoas já engatam para dormir, né? Ou experiência, ou a gente volta depois e compartilha, como vocês quiserem. Tá bom? O ideal é com fone de ouvido, porque fica uma qualidade muito melhor e mais próxima, né,
da coisa. E aí também vocês já aproveitam para conhecer um pouco das musicistas, né, que trabalham, porque assim, eu fui indo, eu não dou conta, né, sou artista, eu não dou conta de só tocar o tambor xamânico, tem que entrar arte, então às vezes eu faço viagem com tango, com forró, com muitas coisas, então misturo muitos mantras, muitas deidades e assim vai. Então, essa eu acho que dá para experimentar um pouquinho. O que você prefere, Marcelo? Acho que a gente pode fazer. O que vocês acham, Rodrigo? Que aí depois o pessoal já embala e finaliza, né? Porque senão o pessoal não vai querer voltar depois, né? O ideal seria faz, termina, a gente retorna, despede, e Sim, depois. beleza. Porque eu toco aqui, eu fecho o meu mic e toco junto. Maravilhoso. Então vamos fazer o Beleza? seguinte, então. Mônica, a pergunta que todo mundo precisa fazer, como é que a gente te acha? Nossa, tambores flow. Tambores flow. Porque a ideia é que a gente retorne ao flow, retorne a essa vida mais divertida, né? Com tudo que ela é dura pra gente, a gente pode, sei lá, tornar ela mais interessante. Eu vou, ó, colei no chat esse áudio, né? E como foi uma forma que a pandemia me ensinou como superar essas distâncias, porque é muito ruim, em geral, o tambor com áudio, mesmo com super equipamentos, ele não fica muito bom. Então, o ideal é que a gente escute no YouTube e volte para cá depois. Maravilha. Então, para você que está assistindo aqui, eu vou colocar o link no primeiro comentário. Então, daí você só clica lá, escuta com calma, e aí depois você volta aqui para a gente finalizar. Certo? Super. 15 Ó, minutos. isso aí. Robson Belli, considerações finais. Bom, muito obrigado pela partilha de hoje. Foi super interessante conhecer um pouquinho mais do trabalho xamânico do resgate de alma. É um trabalho muito antigo, né, dentro do xamanismo. E, assim, eu ainda não tinha visto ninguém falar disso no Mayhem, Marcelo. Acho que é a primeira vez o tema, né? Xamanismo é difícil da gente arrumar. É o que a gente falou, a gente vai pesquisando. Xamã tem um montão por aí, né? Agora o problema é em quais que a gente põe a nossa mão no fogo, né? E para quem acha que, por exemplo, para quem estuda magia grimorial como eu, ou o pessoal que gosta, que participa, assiste aqui o Mayhem, não tem nada a ver, eu vou fazer uma recomendação de leitura. Esse livro aqui, do Aaron Leach, ele traz uma ligação muito profunda entre a magia dos grimórios e o xamanismo. Então, o pessoal que acha que não, né? Sim, tem. Então, Uau! fica a recomendação de leitura para o pessoal. Foi sensacional. Muito obrigado. Estou muito feliz por ter estado aqui hoje, né? E uma pena que o André também não pôde estar com a câmera aberta aqui conosco, porque seria muito legal ver ele empolgado, com o olho brilhando, igual a nossa palestrante hoje, falando do assunto, né? Então, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com magia grimorial, acessa aí o Linktree, né? /Secretum Secretorum, e aí você vai ter acesso a um mundo de coisas que eu compartilho e um monte de projetos lá. Legal, pessoal? Então, sejam quase todos muito bem-vindos. André Corrêa, suas considerações finais. Mônica, fantástico. Eu queria ter estado aqui desde o começo para ouvir, mas depois eu volto e assisto o comecinho. Mas fantástico. Como eu comentei ali no chat, conheci seu trabalho já tem alguns anos, né? Eu estive com você quando meu filho tinha 5 dias de vida, lá na Casa Jaya, onde a gente tocou com muitos tambores, gongos e tudo mais. Foi fantástico. E eu espero que nossa jornada se cruze muito mais vezes. Eu terminei de escrever um livro agora e eu estou entrando no segundo livro, que é O Palhaço e o Xamã. Depois eu quero conversar com você Incrível! para a gente trocar figurinha sobre isso, Super! Incrível! tá bom? Óbvio. E se você quiser, né, se vocês quiserem ler mais textos sobre bruxaria, paganismo e arte, principalmente do palhaço, @berço de palha, sem cedilha, berco de palha, é só entrar lá e dar uma explorada. Beijo para vocês, beijo Mônica, beijo para todo mundo aí. Rodrigo Lutarque, considerações finais.
Só no Mayhem mesmo, para a gente reunir tanta gente fera. Os dois assuntos, todos esses assuntos que ela falou me interessam muito, que é sonhos, tambores, aqui até fazer propaganda, o André, ele não fala, mas ele também faz os tambores. Recomendo também entrar lá no Conexão Pagã e recomendo aqui, ó, catarse.me/TDC. Você entra, você vai apoiar e vai receber a revista Hermetismo, onde tem matérias de todo esse pessoal bacana e interessante que aparece por aqui. Não vou citar para não gerar ciúme, né? Mas, além disso, eu vou participar do catarse.me, receber só uma revista trimestral? Não. Você também tem o Telegram, com muitos grupos bacanas, de todo tipo de assunto para te ajudar, e um pessoal bacana lá para te guiar. Além, é claro, de participar aqui das gravações, de receber com antecedência informação sobre os simpósios e outras coisas. Você só tem a ganhar entrando no catarse.me/TDC. Valeu, Rodrigo. Ô, Mônica, essa revista também surgiu porque quando a gente começou a entrevistar um monte de gente, a gente descobriu que tinha uma galera brasileira produzindo material de qualidade absurda, e aí ficava perdido nos sites, né? Aí o cara ia publicar alguma coisa fora, aí qual é a referência? www.blogspot.net, não sei o quê, @porcentagem, esses títulos gigantes como que você colou aqui embaixo. E aí a gente falou, putz, espera aí a gente fez um financiamento coletivo, o pessoal paga por mês, e aí a cada 3 meses a gente junta todos os melhores textos. Esses textos a gente disponibiliza de graça, né? Essa entrevista com você, por exemplo, o pessoal do Mayhem está assistindo antes, mas depois a gente disponibiliza de graça. Então tudo que a gente faz, no final, a gente doa. Mas a galera às vezes gosta de ter a revista física, né? E aí a gente reúne os melhores textos dos 3 meses, o pessoal escolhe tal, e a gente imprime. E aí tem o ISBN, tem bonitinho, fica a referência. Então a gente está fazendo aí um histórico da produção das pessoas. E você fica convidada também, se você tiver textos legais de tambor, de resgate e tal, a gente se disponibiliza para publicar isso daí. Nossa, incrível. Então, e antes de eu te passar a palavra para você dar as considerações finais, eu queria falar que a gente ama, é o tipo de convidado que vem aqui e fala um assunto e a gente vê que o olho brilha, assim. E você falando, dá para ver assim na sua cara que você adora o que você faz, que seu olho brilha assim, que é maravilhoso. Com certeza você vai vir mais vezes aqui, porque você é uma pessoa fantástica. Ó, o Rodrigo tá mostrando lá. Olá, que incrível, gente, que incrível. Vocês devem ter uma aranha com vocês, assim, porque esse tipo de coisa, de conectar pessoas e amarrar, fazer tessituras, no mínimo o coletivo de vocês tem uma aranha ali tecendo esse fio. Ah, tá vendo? Eu falei. Falou. Nem foi combinado, hein? Que incrível, que incrível. Não, perfeito, perfeito. É super incrível. É que sabe o que acontece? É tambor, né? Tambor é uma coisa mágica. Quando a gente começa. E quando você tá em muitos tambores, então. Isso é incrível. É fascinante. Então, não tem como o olho não brilhar. Você vive essas experiências, né? Agora, para de tocar. O Rodrigo não consegue mais. Não vai conseguir. A gente é muito forte, é muito visceral. É muito visceral. É um caminho maravilhoso. E é um caminho que, assim, é uma resistência, né? Porque são conhecimentos antigos. E eles estão lá. A gente vai e a gente acessa eles de volta e vivifica. É encantador. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Adorei conhecer vocês. Adorei as perguntas. Adorei. Que bom. Muito fantástico. Com certeza você vai vir de novo. Bora. E para me encontrar, Tambores Flow, tem listas, tem playlists de áudios para encontrar animal de poder, para dormir, para meditações para saúde, de exorcismo, tem algumas de limpeza mais fortes, né? Então dá para experimentar algumas coisas. E nas redes sociais, né? Beleza. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você que acompanha a gente agora, não esquece, essa é a entrevista. Se você curtiu,
Essa é a entrevista número 471. Uau! Então significa que tem mais 470 entrevistas aí de 1h30, 2 horas de bate-papo com gente que sabe do que está falando, né? Entrevistado por pessoas que sabem perguntar. Então, dá uma olhada, porque a gente dividiu em montes de playlists. Então tem maçonaria, martinismo, druidismo, xamanismo, alquimia, grimórios, umbanda, quimbanda. O que você imaginar, a gente provavelmente já entrevistou 4 ou 5 pessoas de alto calibre, assim, como a Mônica. Então a curadoria tem sido muito grande. O problema é que o YouTube não nos distribui, porque eles gostam de vídeos de 10 minutos com musiquinha e dancinha. E a gente não segue as trends. Então a gente depende do boca a boca. Então segue o canal, dá o like, ativa o sininho para ficar avisado dos próximos. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Incrível.